Sejam bem-vindos ao segundo episódio do videocast do Escritório Mortosa. Estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto de extrema relevância, da qual estamos dando continuidade ao primeiro episódio que trouxemos. Trata-se de um projeto Mortosa, onde vamos discutir sobre direito, justiça e o mundo em geral. Nesse episódio, nós vamos ter um outro olhar do tema que escolhemos para iniciar os nosso videocast, que é sobre as queimadas, mas olhando o aspecto da queimada, um lado mais humanizado, um lado em que realmente possamos escutar um produtor rural e que possa trazer experiência do campo aqui para nós e, obviamente, para todos vocês. Estamos aqui, então, novamente com a nossa querida amiga Suzete. Suzete é uma jornalista graduada pela Universidade Federal de Goiás e a doutora Carmen. A doutora Carmen é médica, também advogada, produtora rural e presidente da AFAVA. A AFAVA é a Associação dos Fazendeiros dos vales dos rios Araguaia, Rio das Mortes e Cristalina. E hoje nós vamos conversar a respeito, dando continuidade ao episódio anterior, do qual nós tivemos a parte legal com o Dr. Edson Milarré e o Dr. Lucas Milarré. Agora vamos sim para o próximo passo, que é realmente conhecer a realidade do produtor rural. Obrigada, doutora Sheila. Obrigada ao escritório Mortosa Advogados. Os produtores rurais, a população de modo geral, sofreu muito em 2024 por causa do fogo. O Mato Grosso, que é onde a Carmen trabalha, lidera o ranking de estados com maior número de focos detectados este ano. Até agora foram mais de 24 mil focos, segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O estado chegou a decretar emergência devido a uma seca severa e aos incêndios florestais. A medida levou em consideração as condições climáticas e meteorológicas adversas pelo qual o estado passa, como a estiagem prolongada, as altas temperaturas, aquelas ondas de calor que estão cada vez mais frequentes, a baixa umidade relativa do ar e os ventos intensos. Tudo isso são condições favoráveis às ocorrências de incêndio. E nós vamos começar perguntando, Carmen, eu queria que você explicasse para a gente, compartilhasse um pouquinho para a gente, como é que foi essa situação na sua região. Bom, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com todos. E apesar de ser um assunto que é aterrorizante, um fogo numa propriedade rural é pavoroso. Só quem viveu sabe explicar o que acontece naquele momento. Agora, se falou muito nessas queimadas nesse ano, em função de que não queimou só o Mato Grosso, porque o Mato Grosso está acostumado a queimar. Ainda que nós tenhamos tido muitos focos de incêndio e muitos incêndios de graves proporções, e o Pantanal mato-grossense, que está mais ao sul do estado, o Pantanal do Paraguai, também tenha queimado muito, mas isso para nós do Mato Grosso não é nenhuma novidade. A questão é que esse ano queimou o Brasil, Queimou do Amazonas, do Oiapoque ao Chuí, queimou. Os focos de incêndio de São Paulo foram pavorosos. São Paulo é maciçamente produtor de cana. E a cana, quando queima, é também assim, a gente procura outro termo, mas não acha. É pavoroso, é aterrorizador, dá vontade de sair correndo, mas se você correr, primeiro você não sabe nem para onde, e segundo, você perde tudo o que você construiu durante uma vida. Essa seca foi pior? O período chuvoso foi menor? A seca no Mato Grosso é muito ruim. Nós temos, pelo menos na nossa região ali, que é mais o Vale do Araguaia, mas como um todo no Mato Grosso, nós temos pelo menos 5 meses de seca. Isso significa 150 dias fechados. Esse é certeza absoluta. Às vezes 160, 170. O problema é que nós viemos de uma seca muito brava no ano anterior. Então, juntaram-se duas secas. A seca de 22, 23 foi muito prolongada e este ano nós tivemos uma seca com temperaturas altíssimas. Uma média de 40, 41. E isso não era assim, tinha seca, mas a média era 37, 36.
Então essa temperatura, somada ao tempo sem chuva, fez com que esta seca que nós vivemos agora, que graças a Deus começou a chover, né? Que ninguém mais sabia, porque o ano passado nós só fomos ter chuva no final de novembro. Então esse ano, em outubro, agora nós já estamos com 40, 50 milímetros de chuva, que já é uma quantidade que aplaca esse furor, né? De queimar, de você... parece que você ficar olhando muito, põe fogo. Né? Carmen, e diante dessas colocações que você disse, dessa seca prolongada, e nessa região onde você está, o que você ouviu dos produtores rurais no sentido de prevenção quanto a esses combates? Não só a prevenção, mas também, assim que o fogo chegou, como que se deu esse combate? Teve apoio da comunidade, o apoio do governo, incentivo do governo com alguma política de combate ao fogo? Como é que ocorreu ou está ocorrendo ainda na sua região? Bom, Sheila, o que eu vejo, né, o que eu vi lá, e a gente tem uns 20 anos combatendo fogo no Mato Grosso, então essa não é a primeira vez que nós temos o Mato Grosso com muitos focos de incêndio. O agropecuarista, ele enfrenta, e ele se organiza e ele se une. Então, uma fazenda tem trator com grade para você fazer um acero, a outra tem o tanque de água, a outra tem avião, e a gente se junta nesses momentos e faz verdadeiras brigadas de incêndio. Nós os agropecuaristas. Porque nesse ano, aliás, eu tenho que fazer uma justiça, o Corpo de Bombeiro ajudou. O Corpo de Bombeiro, nós ali estamos mais perto de Água Boa. Então, o Corpo de Bombeiros de Água Boa veio a vários incêndios, quando eles dão conta, né? Porque às vezes está pegando fogo em 5 locais e eles só tem uma brigada. Mas o Corpo de Bombeiros ajudou de qualquer forma. Mas anterior a este ano, quem faz isso são os agropecuaristas. E fazem as suas expensas, expensa de dinheiro, expensa de maquinário, preocupação e responsabilidade sobre perda de empregados, e só através da própria União, porque não tem a quem se chamar. O que nós temos do serviço público é crítica, a sermos acusados de sermos culpados, ou porque nós pusemos fogo, ou porque nós não prestamos atenção, ou porque nós devíamos ter controlado o fogo. Há uns 3 anos atrás nós tivemos um incêndio bem feio na nossa região também. Reunimos muitas fazendas, e quando eu falo em reunir fazenda, não é o vizinho ali do lado, não. Vem gente de 50 quilômetros, 70 quilômetros, é aquela região toda. Vem com maquinário, vem com o que pode, com o peão, com o que pode. E acaba que a gente não tem nenhum curso técnico de brigadista, mas o pessoal de idade ensina os mais novos e a gente sabe apagar um fogo. E é interessante, a senhora colocou que o Mato Grosso convive com incêndios há muitos anos. Então é de se esperar que já existissem políticas públicas para enfrentar esse período, né? Pois é, e até então não havia nenhuma, pelo menos que chegasse até a gente. No papel pode ter várias, mas no campo só tínhamos nós. O último incêndio, há uns 2, 3, 4 anos no máximo, acho que 3 anos, veio um pessoal de entidades públicas, entes públicos, e muitas moças, muitas inspetoras, tirar selfie no fogo. Então elas tiraram um selfie daqui, tiravam um selfie dali, e o fogo comendo. E gente no meio do fogo, né, para tirar selfie não precisa mandar ninguém. E para controlar se nós estamos fazendo certo, né, nós estamos fazendo da melhor forma. E isso é para controlar. Uma das técnicas de controle de incêndio é o contrafogo. Quando você vê que você não controla o fogo que vem, você põe um outro fogo indo. E quando eles se encontram, eles apagam. Muitas das vezes, é a única maneira. E muitas das vezes, a gente tem que pôr fogo na propriedade da gente. Porque põe mais em cima, salva o que está aí para trás e entrega o que está para cima. São momentos de escolha morrer de um jeito ou ficar aleijado. Você escolhe no que você vai perder menos. E a gente enfrenta, então, no meio do fogo, e gente lá para ver
se nós tínhamos direito de pôr contra fogo. Ora, gente, mas valha-me Deus, como é que quem só não sabe nada de fogo e vai lá dar palpite no apagar do outro? Observando o que você disse agora, surgiu no mês de julho, de setembro, 2 novas legislações, justamente nesse período em que nós estávamos no auge dos incêndios. A primeira foi uma lei, essa lei, a Lei 14.944, de 2024, ela estabeleceu políticas de combate ao fogo e trouxe vários regramentos que vieram a trazer possibilidades do governo, os entes públicos, auxiliar ou pelo menos ter mecanismo de prevenção do fogo. Mas, dentre as questões dessa lei, acompanhada ela, veio o decreto 12.189 de 2024. Esse decreto é agora de setembro, recentíssimo. E esse decreto, ele altera as sanções e penalidades para as infrações, processos administrativos, tudo que diz respeito à nossa normatização sobre os crimes ambientais. E o que ocorre? Essa nova política, essa nova lei, ela não trata apenas da situação de como que vai se dar esse combate ao fogo. Ela diz, inclusive, que o proprietário ou aquele local onde iniciou o fogo, a pessoa passa a responder pelo crime ambiental, além de ficar sujeita a penalidades e embargo da propriedade. Então, nós analisamos essa lei como um arcabouço muito pesado para o produtor rural e que provavelmente terá grande impacto no decorrer das próximas safras. E quando a gente observa que você diz uma das formas de combate ao fogo é o contra-fogo, como que você acha que vai lidar com essa situação? Porque se você colocar o fogo na sua propriedade e foi identificado que iniciou ou colocou um fogo ali, automaticamente você já está sujeito a sofrer um auto de infração, assim como a responder por um crime ambiental. E as propriedades rurais que forem enquadradas nessa situação sofrerão embargos. Então, hoje nós temos 2 realidades. Uma daquelas fazendas que foram queimadas por um incêndio que veio de outras regiões e aquela situação em que, para combater o fogo, você precisa do fogo, do próprio fogo. Qual que é a sua visão como produtora rural dos impactos que isso vai dar dentro de uma propriedade? Bom, eu acho que responder isso são múltiplos fatores, né? Mas pegando os principais. Primeiro, eu acho que isso é um absurdo. Legisla-se muito nesse país sem saber. Quem legisla não sabe sobre o que está legislando. Começa daí. Imputar o ônus a alguém é muito fácil. E fazer com que a pessoa pague ou para prevenir que um acidente não aconteça, ou que seja responsabilizado por ter deixado um acidente que é natural acontecer, a meu ver, além de absurdo, é injusto. Né? Eu acredito, e acho que acredito eu que fale também pela maioria de nós, dos agropecuaristas, nós temos nos sentido acossados, vilipendiados, injustiçados. Pega fogo às vezes porque algum proprietário ou algum funcionário faz uma fogueirinha e essa fogueirinha de repente vira um fogão, porque pôr fogo em Mato Grosso em agosto, basta riscar um fósforo. Então você tem que ser muito atento. Até o toco de cigarro que você joga, você põe um incêndio, você faz um incêndio florestal. Então existe os acidentes, existem os incêndios que começam por acidente. Mas existe também a maior parte, as propriedades, elas são vítimas. Elas não são quem fez com que a coisa começasse. E as legislações têm tratado o agropecuarista como culpado. Se ele ficar calado, ele está culpado. Se ele fosse defender, é cadeia. Né? Então, antes, o que nós tínhamos que fazer? Brigadas,
ter os contatos de todo mundo, com o WhatsApp, ter grupos para, nesse tempo, saber pelo grupo chamar fulano, beltrano, ciclano para trazer o pessoal, para ajudar. Então, a atuação em campo nós já fazíamos. Agora, isso não basta. Além de você ter que apagar o fogo, você tem que fazer todo um arcabouço de proteção jurídica. Porque não basta mais você combater o fogo lá. Você perguntou, não põe contra-fogo? Não, então não põe contra-fogo e deixa queimar tudo. Nem ninguém faz isso. Na hora do desespero, quando você só tem uma arma, que é o contra-fogo, você põe contra-fogo. Se você tiver que se responsabilizar, porque você está salvando ali 1000 vacas, tropa de cavalo, todos os animais silvestres que vão morrer no incêndio, né? É muito comum a gente, mesmo lá em casa, eu estou cansada de ver os peões pegarem tamanduazinho, tentar colocar com a mãe que está queimada, porque no incêndio tudo se vira um caos. O animal corre sem saber para onde, sem saber por quê, ou saber que tem que sair, não sabe por onde. Então, quando nós temos que colocar contra-fogo, nós vamos colocar. Agora, vamos responder juridicamente por colocar contra-fogo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos municiar do ponto de vista legal, do ponto de vista de ter consultores jurídicos, que é o caso que a gente da AFAVA tem tentado fazer, quer dizer aos companheiros, olha, não basta acudir o fogo, porque você acode o fogo, você não deixa que queime seu rebanho, você entrega metade da sua terra, e aí vai cerca, vai infraestrutura, vai tudo que se pensa, mas você salvou boa parte do que você tem, porque se você quiser reconhecer um agropecuarista num incêndio, você olha quem está chorando e quem está cheio de fuligem. Esses são os agropecuaristas. E os companheiros nossos, que são os nossos colaboradores, que enfrentam fogo, que você fala, gente, não é possível, esse cara vai entrar com esse trator no meio desse fogaréu, e ele entra. Ele entra porque ele está salvando, ele sabe que ele precisa fazer aquilo, né? Então isso nós já fazemos. Mas você salvou sua propriedade, não leva 20 dias, você recebe um aviso da SEMA que você pôs fogo. Ou então você tem que justificar o fogo que você apagou, né? Então, o que nós temos que fazer? Nos guarnecer juridicamente. A cada dia mais essa necessidade. Carmen, quais foram os prejuízos causados pelas queimadas na sua propriedade? Nós tivemos até hoje, em 20 anos, 20 e poucos anos, umas 6 queimadas grandes, muito grandes. Para você ter ideia, em 2010, a nossa propriedade, só para exemplo, tem 2.500 hectares. Em 2.500 hectares, nós trouxemos todo o gado para dentro do curral, ou para as mangas de curral, trouxemos a tropa de cavalos, trouxemos o maquinário e cercamos as casas e o curral, o maquinário e o gado com extintor de incêndio das máquinas. Então nós salvamos só o que estava no miolo da fazenda, o resto queimou. Queimou o quê? Queimou todas as cercas, queimou o bebedouro, queimou o coxo, tudo que estava fora desse quadrado queimou. Durante 3 dias, você não conseguia dormir na fazenda, porque você não conseguia respirar. E noite e dia, e a cozinheira fazendo limonada, que a gente usa para desintoxicar, limonada e pão com mortadela, e o povo no campo, apagando. Você bobeia, o incêndio aparece do lado de lá. As palmeiras, os coqueiros nossos, eles queimam, o fogo sobe, ele sobe rápido, e quando ele chega lá em cima, acho que pela caloria que sobe no tronco, o coqueiro solta uma bola de óleo incandescente que cai 500 metros para lá, 200 metros, 100 metros. Então você está acudindo aqui, mas está queimando, já começou a queimar lá. Então ninguém dorme. Esse foi o maior incêndio que nós tivemos na fazenda. Não dá para calcular a perda. Você perde fertilidade do solo, você perde toda a microbiota do solo. O solo leva, e o que ele poderia produzir, ele leva 5, 10 anos para se recuperar. Né? Resseca, né? Também. Não tem vida mais. Não tem vida, fica sujeito à erosão, né, Carmen? Fica. Tudo que você pensar num solo, o solo morre. Porque o solo é vivo. Né? O solo morre. Ele morre porque ele não aguenta aquela caloria intensa. E
tudo isso você perguntou, né? Isso foi um episódio. Não dá para calcular o preço, né? De cerca, você coloca aí R$5.000 hoje, se for muito controlado por quilômetro de cerca. São quantos quilômetros de cerca nas propriedades? Queima tudo. O arame você não aproveita mais. O arame cozinha, né? Então, eu não sei como se calcula. De certos técnicos desses órgãos aí estatais, que tem fórmula para tudo, né? Quem sabe eles saibam calcular o nosso prejuízo, porque até hoje eu não ouvi ninguém falar nisso. Doutora Sheila, a Carmen colocou a situação dos pecuaristas, as perdas, o prejuízo. E, aliado a isso, nós temos essas novas legislações. Que orientação vocês dariam para os produtores rurais se protegerem nessa situação? Como eles se protegem, podem se proteger nessa situação? Olha, como se trata de uma legislação nova, nós acreditamos que ainda haverá um desenrolar de como que vai se dar essa fiscalização para implantação de sanções administrativas e aplicação das multas que foram aumentadas em valores altamente estratosféricos. Mas, de qualquer forma, o que a gente observa? Que o produtor necessita se guarnecer de provas, embora o ônus da prova não seja dele, mas ele tem realmente que levar para o órgão aquilo que possa comprovar que não foi ele que deu início. De quem é o ônus da prova? O ônus da prova é do ente público, em qualquer processo administrativo e no processo criminal também. No entanto, nós temos visto que nem sempre é assim, porque as pessoas que julgam os processos administrativos não são técnicos normalmente habilitados, totalmente, não são juízes, muitas vezes são o corpo jurídico do órgão, ou às vezes até mesmo o próprio agente fiscalizador que vai dar o parecer a respeito do auto de infração. Então, nós temos visto que o critério para se aplicar essas sanções é um critério muito subjetivo, muitas vezes sem estar realmente calcado nas provas que estão dentro do processo, e aí cabe ao produtor levar para o seu processo aquilo que ele acha que seja necessário na sua defesa. Nesse momento, quando chega um auto de infração, o incêndio já ocorreu, tudo já aconteceu naquela propriedade. O que o produtor tem que fazer? Ele tem que trazer as provas para o advogado apresentar a sua defesa naquele momento. E como que ele vai trazer se aquilo já ficou no passado? Então, qual que é a orientação que nós damos? No ato do fogo, quer dizer, a hora que estiver vivenciando aquela situação, realmente ter a capacidade de filmar, de tirar fotos, procurar verificar aonde que iniciou aquele fogo, procurar informações da redondeza, fazer comprovação de que realmente foi lá para ter o combate ao fogo. Muitas vezes, se tem produtores rurais, como a doutora Carmen disse, de outras propriedades, fazer a transcrição dessas pessoas como prova testemunhal, porque certamente, de acordo com essa nova legislação, os produtores vão ficar sujeitos até mesmo ao crime ambiental. E para fazer prova no processo criminal, o produtor rural vai ter que trazer realmente testemunhas para afirmar que ele não foi o responsável por aquele crime e nem pelo dano ambiental. Então, é uma preocupação nossa, é uma situação nova, embora não seja nova com relação aos focos de incêndio, que todos os anos ocorrem, mas nova no sentido de impor ao produtor a responsabilidade. E hoje, o que essa legislação trouxe também de diferente? Antigamente fazia-se a proteção e a penalização daqueles incêndios somente nas áreas florestais. Hoje, florestas e matas. Hoje não. Hoje, qualquer tipo de vegetação, inclusive a nativa e a plantada. Além dessa questão de ter estendido a toda e qualquer propriedade, então a norma fala efetivamente ao imóvel rural. Quando se tem uma situação dessa, deparando com uma questão legal, imagina-se que todas as propriedades estão sujeitas a responder por aquele
dano ambiental. Não só a questão do dano, mas a reparação do dano, sofrer sanções administrativas, como embargos da propriedade, e a penalidade, que são as sanções de multa. Nós temos ainda uma situação que alterou na parte da lei de crimes ambientais, em que você muda a penalidade para crimes de reclusão e detenção. E, recentemente, como nós vimos no outro podcast, até bem lembrado pelo Dr. Edson, há um projeto tramitando em que ele vai transformar essas penalidades, vai agravar essas penalidades, e o produtor rural realmente, efetivamente, será preso. Então, é uma preocupação enorme essa situação, principalmente essas modalidades de combate ao fogo, provavelmente serão questionadas, mas na hora que você está vivenciando aquele foco de incêndio, o que você busca é tentar combater o fogo. Carmen, pensando no futuro, como orientar os produtores para otimizarem esse processo de recuperação da sua propriedade, agora que o fogo passou, né? Como se dá essa otimização, né, de toda essa área para recuperação? Bom, você age mais ou menos, ou os produtores agem mais ou menos como se eles estivessem formando a área de novo. Então você tem que fazer análise de solo, você tem que ver o que você tem que colocar ali, se é magnésio, se é cálcio, se é potássio, se é calcário, como é que você vai... É como se você tivesse um paciente muito fraquinho, que quase morreu, mas não morreu. O que você vai dar para ele? De vitamina, de sangue? Como é que você vai tratá-lo? É preciso tratar primeiro e começar tudo do zero. Agora, o que me preocupa muito, pegando um pouco também o gancho da doutora Sheila, faticamente hoje, o agropecuarista é culpado de tudo. Se ele espirrar, ele já está culpado. E já existe uma inversão do ônus da prova. Você tem que provar que não foi você, né? Isso, para mim, é a inversão do ônus da prova. Agora, nós temos nos municiado, e começamos a fazer isso cada vez mais. Por exemplo, hoje que a gente tem a Starlink, né? Apesar de todas as dificuldades, hoje é possível nas fazendas, mesmo nas mais distantes, um monitoramento. E nós temos algumas startups que são capazes de, em tempo real, em casa nós temos isso, em tempo real, se houver um foco de incêndio em qualquer lugar, os colaboradores da fazenda recebem no WhatsApp onde está pegando fogo. Então eles ganham horas, né? Quer dizer, é a tecnologia vindo para ajudar no combate às grandes queimadas. E isso é muito bom, isso é muito importante. Mas nós temos que abrir leque. Tem que ter toda a brigada para combater o fogo e tem que ter todo o jurídico para subsidiar e para nos fortalecer, para aceitar o ônus da prova. Você vai lutar contra quem? Você tem que provar que não foi você, né? E usar a tecnologia. A cada dia mais, a tecnologia nos favorece. Isso, eu acho que essa é a grande saída. E a tecnologia, juntando a sua pergunta, para poder fazer, então, a correção do solo. Mas é uma reconstrução. Você tem que construir novamente as cercas. Aqui, nós estamos falando em Mato Grosso, mas aqui em Jataí, as queimadas desse ano queimaram galpões lotados de maquinário. Uma colhedeira é 4 milhões de reais. Teve galpões que queimaram com 10 colhedeiras dentro. Não deu tempo de tirar. Não dá tempo de você tirar as máquinas de dentro do galpão. E aí? Quer dizer, de quem é esse prejuízo? Eu só acho o seguinte, se continuar desse jeito, ninguém mais vai comer. Porque quem é que vai plantar? Quem é que vai criar? E a gente vê isso. A derrocada do campo já começou. As pequenas propriedades, as propriedades menores não aguentam esse ônus e estão sendo entregues. Carmen, uma dúvida que me surgiu. Observamos que os estados mais atingidos por esses focos de incêndio que ocorreram esse ano foram os estados Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Acre, Roraima.
São Paulo veio muito à tona porque não é usual ter fogo no estado de São Paulo, e sim nesses demais estados. Não. Normalmente, na região de Cerrado, existe o fogo que nasce pela própria natureza, assim como aquele que é também o fogo autorizado. A nova legislação permite a proteção de você solicitar o fogo autorizado. Só que temos percebido que cada vez menos a dificuldade do produtor rural obter essa autorização para o fogo tem sido muito escassa. Nesses estados mais atingidos, a gente percebe que são os estados que têm maior número de reservas indígenas no país. Como é que se dá, você que está no Mato Grosso, que é uma das regiões que também tem muitas reservas, como que ocorre o fogo dentro de uma reserva indígena? Porque das reservas para as fazendas, não existe nem cercas, né? Não. Só a cerca quem faz é o produtor. E quando inicia esse fogo, como que é feito esse combate? É feito pelo IBAMA, o IBAMA está lá, a FUNAI está lá, os órgãos ambientais estão lá na proteção dos produtores? Olha, essa questão das áreas indígenas, isso é um problema já de muito tempo. De fato, muitos dos focos de incêndio têm início nas reservas indígenas, porque, a meu ver, é um outro absurdo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas os indígenas, eles não têm direito de produzir nas próprias terras. No governo anterior, houve uma concessão e muitas reservas indígenas produziram com altíssima qualidade e quantidade, e conseguiram ganhar com isso. Mas os índios, eles estão lá para preservar as reservas indígenas intocadas. Então, eles precisam comer, eles precisam beber, eles precisam viver. O que eles fazem? Eles caçam. Numa época de caça escassa, eles põem fogo. E isso também é cultural. Isso é deles. É assim que era quando Cabral chegou aqui, só que já faz mais de 500 anos. E não deixar que os índios produzam nas suas próprias terras faz com que eles vivam do extrativismo. O extrativismo implica em pôr fogo. Agora, é o que eu disse, um fósforo queima Mato Grosso, imagine por que eles põem fogo? Para acuar a caça. Então, eu não sei, porque nesse métier, né, eu não tenho tanto, mas pelo que eu já escutei, eles cercam a caça. Eles vão semeando fogo de tal forma que a caça fique acuada. Quer dizer, além de colocar fogo, não coloca só no lugar, vai semeando fogo e aquilo esparrama. E esparrama de pular rio de 400 metros de largura. Mas como? Você fica olhando o fogo do lado de lá, o rio está do lado, vai 400 metros para lá, o fogo pula para cá, por causa da intensidade. Então, a questão das reservas indígenas, eu acho que necessitaria políticas públicas muito diferentes das que se tem hoje. É mudança de legislação, né? O índio é posto como um animal dentro da sua reserva, como você põe uma arara dentro de um cativeiro e fica lá e come o que tem lá, né? Então, eu penso que esse nosso país deveria passar por uma revisão legislativa de cabo a rabo, mas teria que ser com tecnicidade. O que nós sabemos, nós que somos do Cerrado, a Teixeira citou muito o Cerrado pega fogo. As árvores do Cerrado, elas se renovam com o fogo, por isso elas são cascudas, né? Como as sequoias também nos Estados Unidos, elas pegam fogo, é necessário que isso aconteça. Mas, para que não seja descontrolado, existe o fogo controlado, quer dizer, autorizado. Você queima um pouco aqui esse ano, no outro ano você queima de lá, tudo bem. Mas nós, do Cerrado, o que a gente sabe? Que você precisa manter o cerrado baixo. Um cerrado alto é um cerrado que tem... Bom, o cerrado é baixo do ponto de vista de árvores, né? Ele tem árvores baixas e retorcidas, cascudas, porque faz parte desse ecossistema. Só que o capim do cerrado, o capim natural do cerrado, o capim de Varjão, o capim do cerrado, ele é um capim alto. Se você não fizer nada, ele é alto. E a nosso ver, o que está acontecendo? Por que as queimadas estão aumentando? Porque existe hoje um furor ambientaloide que você tem que preservar. Você não pode fazer nada, você não pode mexer aqui, não pode mexer ali. Você tem que ficar assim. Você fica assim, o que acontece? O produtor fica assim,
A hora que o fogo vem e aquele capim que poderia ter trocado esse capim, ter um capim baixo para o boi pastar, e que é muito fácil de controlar uma queimada, o fogo vem baixo, ele vem rasteiro. Você faz um acero e segura o fogo. Num capim dessa altura, cujas árvores estão a mais ou menos de metro dessa altura, e que a vida silvestre não come, porque esse capim a vida silvestre também não come, ele passa, ele fica duro, então ninguém come. E aí diz que está preservando a fauna e a flora. Como? O que acontece? O fogo vem, ninguém cerca. Ninguém cerca e de meio metro para metro e meio, ele passa assim, ó. Pss. Aí você não tem que combater só um incêndio baixo. Você tem que combater um fogo que vem muito mais alto do que a gente e do que o maquinário. De onde veio isso? Que preservação sem tecnologia e sem método científico é essa? É preciso manusear aquilo com qualidade, com sustentabilidade. Ninguém está falando em destruir, está falando em utilização sustentável. E sustentável por quê? Nós não estamos dizendo, não queima o subsolo, não queima o solo, não queima as minhoquinhas, não queima toda a microbiota que vive no solo e não queima quem está em cima. Nós tivemos 3 mortes na nossa região. A doutora Sheila falava sobre a questão crime ambiental, e me fez pensar, e será que nós não vamos ser acusados porque os nossos companheiros morreram queimados? De quem é essa responsabilidade? Do dono da terra? Quer dizer, a pessoa que estava lá tentando acudir, muitas vezes não era nem da fazenda, era de outra fazenda que veio ajudar. E queimou. Nós tivemos 3 mortes, uma em Nova Chavantina, uma lá mesmo no Cocalim, e a outra me foge o nome da cidade agora, que é famosa também, mas enfim, muito perto lá de nós, e 3 pessoas que morreram lá queimadas. E aí, quem vai responder por isso? Né? Então precisa modificar, a meu ver, tudo isso, porque está muito complicado. Essa é uma questão muito séria, a questão do combate aos incêndios. Eu acredito que não vai ficar por aqui. É preciso que o governo tenha um olhar muito diferenciado, prepare todas as regiões, coloque infraestrutura para combate aos incêndios, prepare. Como você disse, você coloque infraestrutura, a região tem combate aos incêndios, lá de Água para ir para a sua região. Você disse, esse ano você mas tem todas as localidades, a região tem corpo de bombeiros, lá de Água vamos olhar o prejuízo que se teve dentro da mas nem todas as localidades têm corpo de bombeiros. E como se combate olhar o prejuízo que se teve dentro da floresta, aonde é que vai ter bombeiros ali, e como se combate o fogo, muitas vezes não tem nem onde é que vai ter bombeiros ali, a gente precisa realmente muitas vezes não tem nem população. Agir com critério, então, a gente precisa alternativa para o nosso país, seja aquelas pessoas que estão diretamente vinculadas a essa a elaboração das nossas normas, das leis, que vivencie a realidade do campo. Porque hoje coloca o produtor rural como responsável como se ele fosse o principal responsável pelos focos de incêndios criminosos, incêndios clandestinos. Esquecendo que para o produtor isso é altamente prejudicial. Como você disse, tem prejuízo no solo, tem prejuízo na fauna, porque os animais silvestres morrem, muitas vezes morre até gado. Você tem prejuízo na sua infraestrutura, dentro da sua propriedade. Então, por que um produtor rural vai botar fogo naquilo que vai acabar com tudo que ele tem? Você tem a questão das safras que vão ser prejudicadas, porque o fogo alastrando, obviamente que ele está tornando aquela terra onde tem plantio uma terra fraca ou uma terra estéril. Uhum. E a necessidade de você buscar e colocar nutrientes demora-se anos. Então, é meio contraditória essa responsabilização do produtor rural, aquele que efetivamente produz. É claro que existem exceções, toda regra tem exceção, mas generalizar para colocar apenas a responsabilidade no produtor é uma coisa muito séria. Realmente a questão dessas mortes nos leva a pensar que há necessidade de se tomar mais providências no sentido de fazer a prevenção. E, obviamente, do meu ponto de vista,
O produtor não pode ser responsabilizado de forma alguma, e sim o Estado, porque a partir do momento que é um episódio da natureza, um caso fortuito, né, ou de força maior, você ter uma perda de uma vida humana, certamente que aquele ônus deveria ser do Estado de combate ao incêndio. Se ele não foi lá combater e foi outros terceiros que não tinham talvez nem experiência para isso, mas a tentativa de salvar vidas, né, se expôs a uma situação crítica, o Estado passa a ser responsabilizado, com certeza. E quando a gente fala Estado, é Estado de modo geral, né? União, Estado, município. Porque todos os órgãos têm que ter responsabilidade e compromisso. Essa nova legislação, a nova lei 14.449, trouxe algumas regras, mas não todas. E ela não abrange de uma forma específica aquilo que é enfrentado no campo diariamente e que trata efetivamente daquilo que o produtor tem sofrido na pele. Chegamos ao fim de mais um episódio, mais um videocast, não é isso, doutora Sheila? Isso, agradecemos a todos, agradeço a doutora Carmen pela contribuição, certamente trouxe muito esclarecimento. Como eu disse, é uma versão diferenciada do aspecto jurídico, é voltada realmente para aquilo que o produtor vive no campo. Agradeço a Suzete pela contribuição também, como sempre, tão prestativa em nos auxiliar na condução. Esse é um projeto, Carmen, que o Escritório Mortosa está desenvolvendo, trazendo pessoas aqui que possam contribuir com a sociedade. E dizemos a vocês que buscaremos outros temas, outros convidados. Então, Carmen, muito obrigada. E Suzete, muito obrigada. Gostaria que vocês dessem uma palavra de despedida para todos. Bom, eu acho que é um prazer enorme ter podido estar aqui, porque acho que são nesses momentos que a gente produz um novo saber, né? Eu nunca, por exemplo, tinha pensado sobre esse enfoque da responsabilidade do Estado nas mortes e no que está acontecendo com a gente. Quer dizer, fala mais uma vez sobre o quanto é oportuno e necessário que nós tenhamos esse respaldo jurídico. Que a gente não fique só achando que não, está tudo certo, nós estamos fazendo certo, nada de errado vai acontecer. Porque está acontecendo. Nesse nosso país, acontece o errado com quem está certo. Então, é muito, muito necessário que a gente tenha uma orientação jurídica, né? Acho que isso ficou claro hoje. Então, agradeço a oportunidade e a aula. Obrigada também, doutora Sheila, a oportunidade. Acho que a gente conseguiu colocar aqui vários aspectos das dores, né, sofridas pelos produtores rurais com essa queimada que foi uma das maiores já enfrentadas, né? Muito obrigada. Então, até o nosso próximo episódio.